Olá! Nessa semana vocês pediram para eu vir aqui no Stories falar sobre Bohemian Rhapsody, a cinebiografia do Freddie Mercury, que estreou nos cinemas na semana passada. E era para eu ter vindo antes, mas não foi uma semana muito boa, mas antes tarde do que nunca. Já aviso que essa vai ser uma sequência de stories longa, porque eu tenho muita coisa para falar sobre esse filme e que tem spoilers, mas é uma história real, então vocês vão descobrir no final das stories que o Freddie Mercury morreu. Bom, o filme é um fanservice. Ele é um filme feito para fãs do Queen, algo que eu sou. Eu sou muito fã do Queen, é uma das minhas bandas favoritas da história. Então acho que todo fã do Queen vai se emocionar e vai se divertir com esse filme. Eu não tinha a menor expectativa de que eu ia gostar desse filme. Isso porque ele teve diversos problemas de produção nesses 10 anos que estão tentando fazer esse filme. Já trocaram de diretor diversas vezes, de roteirista, de ator principal. Finalmente decidiram o diretor, ele foi demitido faltando poucas semanas para terminar as filmagens, então a gente sabe que filmes que têm muitos problemas na produção assim, geralmente vão ser filmes não tão bons. As pessoas ficaram super empolgadas com os trailers quando eles saíram, porque basicamente eles usam as melhores músicas do Queen no trailer. Mas eu saquei isso, eu assisti no mudo, e ele parece o trailer de um filme feito para a TV. E o filme é exatamente isso. Se você tirar as músicas do filme, você vai perceber que ele é um filme medíocre, que parece um filme feito para a TV. Isso significa que o mérito principal do filme é das músicas do Queen. Não significa que não tem méritos da produção também. Tem. A reconstrução do Live Aid é perfeita, a reconstrução de época, a coreografia que eles fazem para que a banda ficcional pareça muito com o Queen é perfeita. Então, como eu não estava esperando absolutamente nada, eu me surpreendi positivamente, porque como fã do Queen, eu fiquei emocionada, porque eu me senti como se eu estivesse assistindo a banda ali, porque eles fizeram uma banda muito parecida com o original. Outra coisa que eu acho que funciona no filme é o humor. Ele é um filme muito divertido, ele sabe entreter o público, assim como a banda sabia. Então você não vai se sentir entediado nunca no filme, você vai dar várias risadas e se emocionar em alguns momentos. Acho que ele é divertido. Mas o roteiro do filme é muito ruim. Eu acho que é a pior coisa do filme. E a direção, embora tenha seus acertos, como eu falei, a reconstrução de época é muito bem feita, mas ela também é extremamente problemática. A direção é responsável pela unidade do filme, pelo seu tom, pelo seu ritmo, e tudo isso é muito problemático no filme, e eu acho compreensível que a direção tenha falhado, porque eu acho que foi uma escolha muito infeliz de diretor. Os últimos filmes do Bryan Singer não são bons filmes, e eu acho que talvez isso porque a vida pessoal dele esteja interferindo. Para quem não sabe, já tem alguns anos que ele responde a muitos processos, e alguns bem sérios, envolvendo pedofilia. Só abrir um parênteses que eu gosto de X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que é um dos últimos filmes do Bryan Singer. Mas embora normalmente eu defenda que separe vida pessoal de vida profissional, eu acho que escolher alguém que responde a processos de pedofilia para dirigir a cinebiografia de alguém que foi tão injustamente estigmatizado pela sexualidade é infeliz. Um dos problemas de direção que eu acho que o filme tem, por exemplo, é ritmo. Ele tem 15 anos de história para contar em 2 horas e ele não soube organizar isso muito bem. Então, tudo passa muito rápido, assim, você não consegue digerir nada bem. Acho que um exemplo disso é a cena que ele vai pedir a Mary em casamento, que é uma cena importantíssima. A Mary foi um dos grandes amores da vida dele e era para ter uma cena que a gente sente mais emoção, e ela é uma cena cheia de cortes rápidos, é uma câmera frenética. E isso ocorre em várias outras cenas que era pra gente sentir emoção e a gente não consegue sentir, como por exemplo na relação dele com os pais dele, que é sempre muito superficial, a direção não dá o tratamento necessário para isso. E isso também se dá porque o roteiro não desenvolve bem nada do que ele se propõe a desenvolver. Eu acho que a única coisa que ele desenvolve um pouquinho melhor é na relação dele com a Mary, que embora o começo seja tipo, por que eles se apaixonaram? Então, ele não estabelece bem a química inicial entre eles, mas ele vai construindo bem o término, vai mostrando ele descobrindo a sexualidade dele aos poucos e ela percebendo até que culmina no término, mas continua mostrando a grande influência que ela teve na vida dele. Na relação dele com o Queen, com o resto da banda, por exemplo, eu acho esquizofrênica, porque o filme mostra uma banda que se dá bem e de repente, pá, eles vão lá e terminam. Ele tenta inventar conflitos que a gente nunca vê. O único conflito que mostra da banda anterior é uma festa na casa dele que eu achei super esquisita, porque parece que os membros da banda estão implicando com a sexualidade deles, o que é inclusive homofóbico, que não é real, parece que isso nunca foi um problema. Então, que conflitos são esses?
Tem um momento na reconciliação que ele fala: eu não tenho mais vocês pra implicarem com as composições que eu faço. Só que em nenhum momento do filme ele mostrou a banda implicando com as composições dele. Muito pelo contrário, ele mostrava como se eles se encaixassem super bem. Um outro exemplo disso é na relação dele com a imprensa. O Fred Mercury realmente era alguém que não gostava de dar entrevistas, porque além dele ser muito tímido, a imprensa sempre queria ficar perguntando sobre a sexualidade dele, sobre a vida pessoal dele, e não sobre a banda, sobre as músicas. E pra mostrar isso, eles têm apenas uma cena curta no filme, que parece super deslocada, porque justamente isso não é abordado ao longo do filme. E essa cena, a direção dela é péssima, escolhas de câmera, de angulações que são péssimas. E o resultado disso é um filme que eu acho que não tem uma unidade dramática. Não é um filme sobre o Queen, porque nenhum dos outros 3 membros da banda são desenvolvidos. Absolutamente nada deles são desenvolvidos. É um filme sobre o Fred Mercury. Mas pensando que é um filme sobre o Fred Mercury, o que você realmente sabe sobre o Fred Mercury ao final desse filme, se você não soubesse pela internet? Ele realmente constrói um personagem? Eu vejo que ele tenta mostrar o Fred Mercury como essa pessoa solitária, que não sentia que ele pertencia a nenhum lugar, não se sentia confortável em nenhum lugar além do palco. Só no palco ele se realizava completamente. O filme mostra alguém que não aceitava a própria origem, o próprio nome, a própria sexualidade, e isso é real mesmo. A gente percebe pelas letras do Queen que o Fred Mercury compôs, inclusive pelas poucas entrevistas que tem, que ele realmente era uma pessoa solitária, como uma pessoa que não se aceitava mesmo. Mas por quê? De onde surge essa não aceitação dele, com a origem dele, com a sexualidade dele, com o nome dele? O que motiva ele a ser essa pessoa que não se encaixa em nenhum lugar? E se ele só se aceitava no palco, por quê? Por que a relação dele com a música era tão profunda? O que despertou nele esse amor pela música? O filme não responde nenhuma dessas perguntas. O filme não verdadeiramente desenvolve a personagem. E ele, inclusive, é contraditório, porque se ele só se aceitava no palco, na música, era lá que ele era ele realmente em plenitude, o filme tem várias cenas que mostram ele fora do palco com uma absolutamente autoconfiança. E isso, além de ser contraditório, não é verdadeiro. A gente sabe por várias entrevistas que o Fred Mercury, fora do palco, era uma pessoa extremamente tímida, que tinha pouquíssima confiança em si mesmo, ele não se achava um bom músico, ele tinha problemas com a própria aparência. E vamos lá, chegamos à falta de realismo de algumas coisas do filme. Uma das descrenças que eu tinha com a produção é que o Brian May, o Roger Taylor e o Jim Beach, pessoas reais do Queen, tinham total poder sobre a produção. Eu acho isso extremamente problemático, porque se eu fosse produzir um filme sobre a minha vida, é claro que eu ia ser perfeita nesse filme, né? Eu não ia ser tão realista assim. Mas vamos lá, eles vetaram a versão que ia ser dirigida pelo Stephen Frears e interpretada pelo Sacha Baron Cohen. Embora eu nunca vá saber de verdade, eu realmente acho que eu gostaria mais dessa versão. Mas eles vetaram essa versão porque eles reclamaram que não era um filme sobre o Queen, era um filme sobre o Fred Mercury, e que eles não estavam sendo tão realistas assim à história real. E no final das contas, eles aprovaram um filme que não é sobre o Queen, é sobre o Fred Mercury, e não é tão realista assim com a história real. Eu particularmente acho que um filme não tem a obrigação de ser 100% fiel à história real. Ele pode tomar algumas liberdades poéticas. Então, por exemplo, muita gente está reclamando de algumas coisas cronológicas que estão muito erradas no filme, e essas coisas particularmente não me incomodam. Então, por exemplo, ele pega o show que aconteceu no Morumbi em 81, que foi a primeira vez que o público cantou Love of My Life inteiro e tal, e usa isso no término dele com a Mary, que ocorreu em 76. Mas eu entendo que ele faz isso porque Love of My Life foi uma música composta para a Mary, uma música importantíssima. Então, ter isso como pano de fundo no término dos dois dá mais dramaticidade à cena. Então, eu não acho que é uma decisão que foi ruim. A mesma coisa com Will Rock You, que é uma música de 77 e o filme coloca como se ela tivesse sido composta na década de 80. Mas a essência do porquê a música foi composta, que é envolver o público mais na participação da banda, tá ali. Então não tem problema, sabe? O que me incomoda é que a falta de realismo dele é muito injusta com a pessoa que o Fred Mercury realmente era. Em alguns pontos eu acho de uma desonestidade baixa. Ele tenta construir o clássico arco ascensão, queda, redenção com a história do Fred Mercury, só que a vida real não necessariamente acontece, né, nessa linha cronológica. E ao fazer isso, ele gera um moralismo que às vezes é perigoso. Por exemplo, o Queen nunca terminou. É claro que uma banda que passou 20 anos tocando juntas deve ter tido várias tretas internas, vários desentendimentos, mas eles nunca chegaram a efetivamente terminar.
Quando o Freddie Mercury fez o Mr. Bad Guy, o CD solo dele, todos os outros membros do Queen também estavam seguindo outros projetos solos, era uma coisa consensual. Então eu acho muito desonesto eles inventarem um término que nunca aconteceu e colocarem a culpa disso no Freddie Mercury. Eu acho extremamente problemático que eles tratam como se essa parte da queda dele fosse, de certa forma, ligada à sexualidade dele. Isso é bem homofóbico e bem problemático no filme. Dizem que o Freddie Mercury começou a se relacionar com outros homens já na década de 70. E essa fase mais hardcore, mais drogas, mais vida louca da vida dele ocorreu mais ou menos entre 85 e 86, bem distante. Então, você tratar como se a saída dele do armário, algo que nunca ocorreu publicamente, tivesse relação com ele usar drogas, com ele começar a ter problemas com a banda que nunca aconteceu, é muito problemático. Então vamos lá, o filme foi um pouco suavizado sim para ser PG-13, que foi uma decisão extremamente monetária. Então eles realmente suavizaram mais nas drogas, na sexualidade, para não ser um filme R-rated, que seria um filme com um público menor. Mas eu discordo das críticas de que o filme tenta esconder a sexualidade dele. Eu acho que fica muito claro que ele era bissexual no filme e o Freddie Mercury era uma pessoa que realmente escolhia manter a vida dele pessoal privada. Inclusive, e acho que isso vai parecer um pouco mais problemático, eu acho que o personagem que o Rami Malek interpreta é mais gay do que o Freddie Mercury era na vida real. No sentido de que, quando ele não estava nos palcos, ele tentava passar uma imagem de uma pessoa mais discreta, talvez pra ele não aceitar muito bem a sexualidade dele. E no filme não é assim. No filme o Rami Malek é essa pessoa super despojada e extrovertida o tempo todo. Uma outra coisa que eu achei responsável no filme foi essa necessidade de achar um vilão. E o vilão do filme é o personagem do Paul Prenter, que era realmente uma pessoa em que o resto do Queen não gostava e que realmente traiu o Freddie Mercury no final da vida dele. Ele realmente entregou várias fotos e coisas pessoais da vida do Freddie Mercury pro The Sun na época, então ele realmente traiu o Freddie Mercury. Mas eles colocam ele meio que como a Yoko Ono do Queen, como se ele fosse responsável pelo fim da banda. E, de novo, esse fim nunca aconteceu, e fazer isso é como se você transformasse o Freddie Mercury numa pessoa, sabe, vulnerável, que, todos os erros que ele cometeu, tadinha, porque ele foi enganado por outra pessoa. E, de certa forma, também associam a vilania dele à homossexualidade, como se ele estivesse tentando corromper o Freddie Mercury através de arrumar vários parceiros e festas vida loucas pra ele. Muito problemático. As músicas, eu acho que elas não foram pensadas bem num contexto. É como se eles pensassem, a gente tem os direitos autorais, então a gente precisa usar todas as músicas famosas do Queen nesse filme. Então, sério, todas as músicas famosas do Queen são usadas no filme e algumas completamente fora de contexto. Under Pressure, por exemplo, é um exemplo, e eu fiquei triste porque é uma música que eu amo. Ela é utilizada completamente fora de contexto. E a história da criação de Under Pressure é tão legal. Ela foi praticamente um improviso entre o David Bowie e o Queen. Sério, por que não cortaram alguma coisa imbecil do filme pra colocar isso no meio? A música que dá título ao filme, Bohemian Rhapsody, é uma das coisas mais geniais da música. E eu acho que o filme não foi criativo o suficiente para mostrar pela própria música o quanto ela é genial. Eles tentam explicar essa genialidade num discursinho de 2 minutos do Rami Malek, que é bem baranguinho, inclusive, e não pela própria música. Mas essa cena da discussão pelo Bohemian Rhapsody é genial. Aquele produtor interpretado pelo Mike Myers não existiu, é ficcional aquela cena, mas eu acho que ela deixa claro que o Queen é uma banda que sempre manteve como princípio o se reinventar, mais do que vender. Claro, era uma banda que se preocupava com o comercial também, mas a essência da banda era a invenção, a inovação. E algo que eu não entendo é que nesse personagem ficcional eles tratam como se ele tivesse produzido o Dark Side of the Moon. Então, ok, ele não quer usar Bohemian Rhapsody porque é uma música muito experimental e com mais de 6 minutos de duração, mas ele topou produzir Dark Side of the Moon, um disco todo experimental com 3 músicas com mais de 6 minutos. Mas ter o Mike Myers dizendo que essa é uma música que os jovens nunca vão escutar em seus carros balançando as cabeças é muito genial, e se você não entendeu por quê, por favor, assista Quanto Mais Idiota Melhor, uma das melhores comédias já feitas.
Eu adoro também o quanto eles tiram sarro de I'm in Love with My Car, a música do Roger Taylor, que eu também acho uma música bosta, mas é uma das músicas favoritas do meu marido. Ele tava assistindo o filme do meu lado, sofrendo com as pessoas criticando a música. Sobre a atuação do Rami Malek, eu realmente acho que ele merece elogios, acho que ele tá muito bem, mas eu acho que as pessoas confundem um pouco atuação com caracterização. A caracterização do filme é muito boa, a equipe que trabalhou para deixar eles muito parecidos com o Queen na realidade. Os quatro estão muito parecidos. O Rami Malek é muito diferente do Freddie Mercury na vida real, mas conseguiram deixar ele parecido. E o John Deacon, eu realmente fiquei muito impressionada porque ele é idêntico ao John Deacon verdadeiro. E eles trabalharam muito bem, eu acho, também a coreografia. Eu tenho certeza que a cena do Live Aid foi completamente coreografada. Aliás, uma curiosidade é que o Live Aid foi o primeiro dia de filmagem do filme. Eles já começaram filmando o Live Aid. Então é claro que eles tiveram que coreografar aquilo muito bem, porque os atores ainda não tinham a química, a sintonia perfeita com os personagens. Mas eu não lembro de nenhuma cena particular em que você fala uau, a interpretação do Rami Malek nessa cena e que seja apenas mérito da interpretação dele e não da caracterização para deixar ele parecido com o personagem. Mas não vejo isso como um demérito dele, vejo isso como um demérito de roteiro e direção, que não desenvolveram bem o personagem e não deram a oportunidade para essa cena surgir. Então é isso, desculpa pela quantidade de vídeos, ficou muito longo e eu sei que eu passei muito mais tempo falando mal do que falando bem do filme, mas repito, ainda assim, para quem é fã do Queen, é um filme que vale a pena assistir, você vai se divertir muito.